Seu Zé Costa, eu queria saber como, através desse trabalho da secretaria e da sua experiência que o senhor tem hoje, que eu vi que o senhor escreveu um livro até recentemente, é, aqui também, ó. Aqui, né, ó. Sim, volta. Só faltou o Ramalho mostrar. Um Ramalho, você tem um desse? Não fui presenteado, não, doutor. Não, eu não fui presenteada, não. Nem vendido. Emerson também. É vendido. Eu vou lhe oferecer um. Eu vou mandar para ele. Eu vou mandar para vocês todos. Tá bom, então. De graça. Se eu soubesse, eu não tinha comprado. Seu Zé, me diga, como ao seu ver, essas políticas de agricultura, essas políticas agrícolas, elas impactam a vida desses homens do campo, dessas mulheres do campo, desses jovens e jovens do campo? Queria que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor vê esse processo de impacto, se havia transformação, no seu ponto de vista, na vida dessas pessoas, no dia a dia delas, no cotidiano, na forma como elas lidavam tanto com o campo quanto com essa cultura do campo em si. Sim. Olha, eu acho o seguinte, é que esse dado que eu dei aí, do ponto de vista estatístico, né, de que há 15 anos, 20 anos atrás, né, na minha vivência e tal, etc. Realmente, a população rural era 40% a 50%. Hoje está em 5%, 7%. Então, isso aí é um dado que aponta como está o esvaziamento da zona rural por conta da impossibilidade de permanecer com essa comunidade ampla que vem já de algum tempo. Porque a estrutura agrária, por exemplo, no semiárido agora, você tem, na zona rural da Paraíba, eu acho que está no Nordeste de modo geral, 90% já no semiárido, e esse pessoal todinho, 60% tem menos de 10 hectares, da zona rural, e você, ao definir as alternativas de desenvolvimento agrícola, agropecuário, realmente da Paraíba, do Nordeste. Estou falando da Paraíba, mas é referência do Nordeste como um todo. Isso aí realmente está botando a gente para pensar muito seriamente que o que aconteceu nesse semiárido rural agora foi a saída de todo mundo para resolver a sua sobrevivência em qualquer canto do país, principalmente no Sudeste, etc., porque não haveria como sobreviver. Né? Essa é que é a verdade. Por quê? Você hoje tem a agricultura do Brasil, principalmente fincada mais no Sudeste, né? Realmente deu uma explosão, né? de capacidade tecnológica e econômica, etc. E isso esvaziou a zona rural aqui do Nordeste, porque 80 a 90% realmente que estava realmente a área, né? Hoje está em 80 a 90%. Então, os meios de consolidar a vida numa situação assim foi responsável pela saída e deixando o semiárido com muita terra sem utilização. Se você for daqui, como eu vou para João Pessoa, ou de João Pessoa para cá, e vejo olhando de um lado e outro das estradas, não tem mais ninguém cuidando de nada.
aqui e acolá você consegue, porque hoje está claro que para o semiárido do Nordeste, você só tem duas alternativas, ou pecuária ou irrigação. Mas a pecuária tem uma exigência. O mínimo que você pode ter aqui para sobreviver em pecuária e ganhar algum dinheiro em pecuária é exatamente ter pelo menos 30 hectares para fazer pecuária. Porque as outras áreas pequenas, de 10 hectares para baixo, são 60%, tem menos de 10 hectares, não tem como sobreviver e criar oportunidade de vencimento na vida, né, que não seja com irrigação. E eu fiz hoje eu vendo os dados, por exemplo, aqui de Monte Oreb, onde eu estou, né, um município com 100 hectares, com 100 mil hectares, e você pode ter aqui realmente o que poderia ter em qualquer ponto do semiárido da Paraíba e do Nordeste também, e você não tem como sobreviver dessas áreas pequenas, a não ser tendo algo para irrigação. Aí podia-se dizer, e não tem água visível, mas as águas correm, pegando os dados que eu fiz de Monte Oreb, que pode se expandir o que eu estou dizendo para todo o semiárido do Nordeste, aqui, eu com 100 quilômetros quadrados, por exemplo, você tem apenas, aliás, muito mais, 60% de pessoas que têm menos de 10 hectares. Mas não pode fazer pecuária, porque pecuária só se faz no mínimo 30 hectares, ou 40 hectares, por exemplo. Então, teria a irrigação como alternativa. Mas o que se sabe sobre isso? Mas pode ou não pode fazer a irrigação? Pode fazer, tem potencial para fazer. Por quê? Porque um levantamento que eu fiz aqui desse município de Monte Oreb, tem, pelo menos, cai aqui, né, 50 mil metros cúbicos d'água que vai embora. Né? E se pudesse barrar essas, não em grandes, daquelas coisas que está na história, realmente, do semiárido, aquelas grandes barragens que acaba ninguém fazendo o que devia fazer, etc. Mas a alternativa boa era que o governo desse condição a que essa propriedade de menos de 10 hectares, que não dá para fazer pecuária, porque teria que ser menos de 30 a 40 hectares, mas 1 hectare só era o suficiente para, fazendo essa irrigação, principalmente com fruticultura, se poderia viver 1 hectare ou 2 hectares. Isso daria condição realmente de dar essa situação. Eu acho que é uma interrogação enorme que está posta para quem atravessa o semiárido do Nordeste. O que é que se vai fazer com essa área que está lá esgotada, porque não dá para fazer pecuária porque só com 30, 40 hectares no mínimo, e nesses pequenos produtores, esses pequenos agricultores que estão indo embora porque não tem o que fazer, não tem como fazer nada, né? Podia fazer essa oportunidade. Tem água, potencial, está lá. É só querer tirar do ano, barrar no inverno, que tenha água suficiente para um pequeno produtor de 3 hectares ter uma produção de pelo menos 60, 50 mil no ano, né, de reais no ano, se for realmente aplicado por essas alternativas melhores, mais importantes. Então, eu estou dizendo isso porque eu fico muito pensando nessa situação do semiárido. Eu estou vendo como vocês são interessados e têm potencial de pensar e revisar as coisas que não estão bem tratadas e bem conduzidas, né? É que eu realmente faço questão de passar para você essa informação de Monte Oreb que eu tenho levantada e que
é um exemplo que eu estou passando para a Paraíba toda e pode ser, com certeza, exposto para o resto do Nordeste semiárido. É só isso. Ou seja, o sertão é viável. O sertão é viável, do ponto de vista se você tiver obras que possam acumular águas de chuva, né? Exatamente. Reservatórios que acumulem água de chuva e depois um incentivo à irrigação. Então, isso já traria uma condição para que o homem pudesse produzir e alimentar a sua família no campo e garantir alguma renda. Que não necessariamente... Pode falar. E é uma coisinha pequena, porque falar em fazer algo, construir, pensa que é construir. Não, é construir um barreiro qualquer. Com 5 mil reais, você faz um barreiro desse, você faz um barreiro e pega os equipamentos de irrigação para assegurar a produção por ano de, no mínimo, 30 mil reais por ano ou 40 mil reais por ano. Se você faz isso, por exemplo, uma cultura de mercado boa, e a fruticultura, por exemplo. Né? E o potencial de mercado existe, com certeza existe. Mário, como essas políticas, como é que você vê essas políticas agrícolas, essas políticas de agricultura, se a gente puder chamar assim, como elas impactam a vida desses usuários dessas políticas? Do homem do campo, da mulher do campo, do jovem do campo. De uma certa forma, a gente vira um caos, né? Porque se a gente não tiver segurança no campo também, né? Se a gente não tiver uma educação ambiental no campo dessas comunidades, e se voltar para uma áreas para regeneração natural, né? Transformação de ambientes, a gente está numa região muito rica, não apenas em cultura, mas, diferentemente da região nossa, lá do sertão, eu sou de Conceição, né? É muito diferente da região que estou hoje. Aqui a gente tem uma ocorrência de chuvas normais, né? Então a gente tem uma produção que a gente possa segurar, diferentemente do sertão, que a gente planta nas primeiras chuvas e a grande maioria dos agricultores são assim, eles acreditam que vai ter a chuva para sustentar a sua produção. Se tiver bem, porque o solo lá, na nossa região, é um solo rico, é um solo jovem, é um solo que tem tudo que plantar dá, entendeu? E precisa de muito pouco. O nosso solo do sertão, a gente precisa de muito pouco. Água e um pouco de adubação orgânica, só. Com isso a gente faz uma produção bem satisfatória. Já nessa nossa região daqui, que eu estou atuando hoje, no litoral sul e no litoral norte, já são solos mais intemperizados, que aí precisa de se trabalhar mais com adubação de calcário e tal. Enfim, isso não existe política pública voltada para o agricultor, a não ser que seja para aquisição de projetos via Banco do Nordeste, por exemplo. Se eu não estou no campo levando essa informação, ou outro agente, né, da Emater, outro técnico privado, essas condições de acessar ao crédito via Banco do Nordeste, via Banco do Brasil, ou outra instituição financeira, quaisquer que seja, praticamente é impossível o agricultor acessar, certo? Porque, de fato, a gente precisa ter a qualificação técnica para construir a proposta, saber o que realmente o agricultor vai querer, vai necessitar, e para a gente só melhorar
com nossos conhecimentos, né? Se a gente vai utilizar, como o senhor José Costa já mencionou, hoje o agricultor não precisa de muito, ele precisa de ter uma área pequena, mas irrigada. Lá no sertão, uma área, o pessoal tem geralmente grandes áreas, e aqui são pequenas áreas, mas aqui chove, entendeu? Lá, a área grande, nem toda dá para se trabalhar, nem toda. Lá tem uma área que é mais vajada, tem mais uma várzea boa, né? Aí sim se trabalha nessa área. Então são pequenas glebas que são trabalhadas dentro do sertão, né? Então, e diferentemente de locais, a gente tem uma política mais forte nessa região do que no próprio sertão. A política pública ela está mais forte aqui, porque a gente tem aqui, por exemplo, existe a política de comercialização voltada para o agricultor, que é o PAA, e tem também o PENAI. Aqui mesmo em Caporã, desde que nós entramos aqui, que em 2019, a produção era quem ganhava eram outros municípios. Aqui não tinha nenhuma instituição, no caso cooperativa ou associação, qualificada para receber. Então, nós chegamos com a proposta que iríamos vender o produto para o nosso público daqui. Ou seja, o dinheiro é do município, então nada mais justo que fique dentro do município, não é verdade? Então, aqui a prefeitura ela acessa quase 30%, né, da merenda escolar e a gente compra aos agricultores através de propostas técnicas elaboradas por eles, né? Claro, a gente dá o suporte, a gente elabora junto com eles, com as comunidades, para eles virem participar do edital. A gente deixa tudo pronto só para eles participarem. E a gente fica só apenas como intermediador. Então, já desde 2019 que a gente vem constantemente comprando a agricultura local e distribuindo para as escolas, o hospital, enfim. Isso é mais uma força, né, que cada município ele pode atuar e fortalecer o seu processo de comercialização. Se a gente tiver o PENAI funcionando bem, se a gente tiver o PA funcionando bem, um agricultor ele tem como chegar a 30 mil reais por ano. Isso em políticas públicas. Então, assim, existe uma ideia, né, desde 2007, que o agricultor ele tenha no mínimo 20 mil reais por ano que o governo compre e esse produto vá para a escola, para entidades beneficentes, como CRAS, né, hospital, outras bancos de alimento, né? Aqui a gente está criando um banco de alimentos exatamente para trazer esse produto para cá. Daí a gente já tem uma proposta de fazer um PAA municipal aqui dentro do município, que aí sim a gente vai ter o banco de alimentos, o PA municipal, o PA estado e o PA da CONAB, que é o federal, que além de todos esses PA, nós temos O que é um PA, Mário? Programa de Aquisição de Alimento. Ah, certo, obrigado. E o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, se a gente tivesse os três PA, estadual, federal, estadual e municipal, aí a gente vai ampliar esse leque de agricultores, não é verdade? E mais o PENAI, que todo ano a gente compra aproximadamente 300 mil reais
aqui as comunidades que realmente chegam a ganhar as licitações. Então, se a gente juntar tudo isso e a gente tiver em meio tempo, assim, em um ano, a gente pode chegar a quase uma casa de R$ 1 milhão para a agricultura familiar. É um número magnífico. Lá em Lucena, quando a gente trabalhava lá, a gente criou o banco de alimentos lá, ainda hoje funciona. Criamos o banco de alimentos, lá tinha 2 associações, que é 2 assentamentos com 160 famílias, e a gente conseguiu trazer quase R$ 1 milhão por ano em PAA. É muita grana, é muito dinheiro, é muita produção de frutas, de legumes, de hortaliças, doada para as comunidades, os bancos de alimentos, tantos tinha um banco de alimentos de João Pessoa, tinha um SESC que ia buscar lá produtos. A gente tirava mais ou menos 5 toneladas de produtos para cada banco de alimentos por semana. Então, assim, a política existe, ela só precisa ser melhor trabalhada, né? Lógico que os recursos estão escassos, né? A dificuldade monstruosa, a gente sabe disso, mas o setor primário é o setor que gera o maior PIB, é o que coloca a comida na nossa mesa e é o que gira o maior recurso nas comunidades e nas sociedades em si. Então, era para a gente, nossos políticos, eles terem uma visão muito diferente com relação a esses programas. Era para a gente não estar mendigando recurso. Não era para a gente estar mendigando, era para estar todo ano. Todo ano tem um edital da Conab aberta em outubro, que foi em outubro, para todas as associações do Estado. A gente coloca projetos, corre, organiza, tal, não sei o quê, mas hoje, cadê o dinheiro? Não tem.